Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de EBD, onde vamos falar hoje sobre a função hipostática de Jesus Cristo. Sendo 100% Deus, encarnou e se tornou 100% homem. E Jesus é 100% Deus e 100% homem quando ele esteve aqui conosco. Hoje nós vamos falar então dessa função hipostática de tamanha importância para que a gente compreenda por que Jesus tinha que se tornar homem, sendo Deus, encarnar e se tornar homem. Nós vamos compreender isso hoje e temos aqui conosco Maurício, que é vice-presidente da JVTD e vai estar participando conosco aqui. Seja bem-vindo, Maurício. Viu? Também temos Josan, que é professor da nossa classe do Conheça Sua Bíblia, e ele também está participando hoje aqui conosco. Seja bem-vindo, Josan. Obrigado. Valéria, também, que é professora conosco no MEC e participando aqui conosco hoje também. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada, pastor. Amém. Por que Jesus, sendo Deus, precisava encarnar e se tornar 100% homem? Isso é importante e nós vamos, no final dessa aula, vamos repetir essa mesma pergunta, porque se Jesus fosse apenas 100% Deus, não teria sentido as nossas dores, não teria então capacidade de nos salvar. Se ele fosse apenas 100% homem, seria como qualquer mártir, como qualquer outro homem, como qualquer outro profeta que veio sobre a face da terra e também não teria capacidade de nos salvar. Por isso, o Deus se tornou homem. O Deus se encarnou num bebê, numa criança que cresceu para poder sentir as nossas dores e levar sobre si o pecado da humanidade. Amém? Vamos lá então. A humanidade de Jesus. Vamos começar vendo textos que vão nos mostrar sobre a humanidade de Jesus Cristo. O primeiro deles está lá em Mateus, no capítulo 1:18, que diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. É importante a gente já falar nesse primeiro slide sobre a importância de Maria. Quando o anjo chega até Maria, ele diz agraciada. E nós, muitas vezes, temos colocado Maria como culpada de algo que ela não tem culpa, que é a ideia de que muita gente tem endeusado Maria e outras pessoas têm massacrado Maria. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Maria foi agraciada. Maria foi uma mulher comum, como qualquer outro ser humano, escolhida por Deus para trazer à vida o Filho de Deus, para que Jesus pudesse vir por meio dela. Maria não é santa. Maria foi uma mulher igual qualquer uma outra, virgem, ao qual Deus escolheu para que fosse através dela que viesse o Filho do homem. Sobre esses dois textos que a gente acabou de ler, a gente pode trazer dois pontos. Primeiro que a beleza de Deus pegar pessoas comuns, como Maria, que o senhor acabou de falar, e pegar José e atribuir a esses dois a criação daquele que ia salvar o mundo, né? Perfeito. Então a gente está falando sobre não endeusar pessoas comuns, Isso. mas também a gente trazer a importância de falar que elas teve papel importante na missão de Jesus Cristo. Porque como a gente fala que Jesus Cristo nasceu e foi um bebê, ele precisou de cuidados. E Deus viu qualidades em José e Maria para criar o ser encarnado, o Deus divino encarnado aqui na Terra. Perfeito. O segundo ponto que a gente vem trazer sobre esse texto é sobre a importância que o nascimento de Jesus Cristo foi um ato totalmente de Deus. Porque foi pelo Espírito Santo, como o Mateus vai dizer, que Jesus foi gerado. Deus escolheu Maria e através da ação do Espírito Santo que Jesus Cristo pode ser gerado. Então a gente pode ver essa atribuição de Deus de ir ao mundo, trazer essa salvação pela ação de Deus. Deus sempre vai de encontro ao ser humano para trazer a salvação. Nunca é um ser humano que dá o primeiro passo, e sim Deus que dá o primeiro passo para nos salvar. Perfeito, é isso mesmo.
É importante que a gente atribua a Maria e a José as qualidades que o próprio Deus viu neles. Mas em momento algum, Deus atribuiu santidade ou deidade nem para José e nem para Maria. Você está certa. Mostra então que a obra da salvação não surgiu do esforço humano. O nascimento virginal de Jesus Cristo pela Virgem Maria mostra que a obra da salvação não surgiu do esforço humano. Então tem um texto de Gálatas 4 e 5 que diz: Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção por filhos. Nesse texto a gente vê a introdução da humanidade de Jesus Cristo. Então ele vem através de uma mulher, o nascimento de uma mulher como qualquer outro ser humano. Então todos esses textos colaboram para a gente trazer essa tese de que Jesus Cristo sim foi o ser humano. Ele nasceu 100% homem. 100% homem. Ele nasceu de uma mulher, da Virgem Maria. Exato. Pastor, Pois mas não. é muito interessante ver também que se ele fosse nascido de José e de Maria, fosse um filho carnal dos Sim, dois, seria uma pessoa qualquer. E perfeito. que as pessoas poderiam até questionar e duvidar. Ainda assim questionaram, nascendo de uma virgem, mas a gente não teria uma comprovação de que ele realmente também tinha uma parte de Deus. E era importante ele ter nascido do Espírito Santo e de Maria, e por isso também que ele é chamado de filho do homem, por ser um 100% homem, mas também é chamado de filho de Deus, porque ele veio de um milagre, uma divindade Do Espírito Santo. do Espírito Santo. É isso mesmo. Possibilitou também o nascimento virginal a união entre a humanidade e a divindade. E aí tem o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Possibilitou também a humanidade de Cristo sem pecado herdado, porque não foi a união de José com Maria, como o Maurício acabou de falar. E aí diz então, o Gruden nos explica dizendo: entretanto, o fato de que Jesus não teve um pai humano significa que a descendência de Adão foi parcialmente interrompida. Jesus não descendeu de Adão exatamente da mesma maneira que todos os outros seres humanos. E isso nos ajuda a entender a razão pela qual a culpa legal e a corrupção moral que todos os outros seres humanos possuem não pertence a Cristo. Assim como a obra do Espírito Santo em Maria necessariamente evitou a transmissão do pecado que viria da parte de José. E também, de forma milagrosa, a transmissão do pecado por parte de Maria. O Espírito Santo virá sobre você. Foi como o anjo falou para Maria. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, como está lá escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Santo, porque foi o Espírito Santo quem fez a obra. Não foi da união entre José e Maria. Jesus tinha, então, um corpo humano e nasceu como qualquer outra criança, mostrando a fraqueza, a limitação humana que Jesus Cristo tinha. E isso é provado lá em Lucas 2,7, que diz: Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Nasceu com um corpo falível, um corpo humano, como qualquer um outro, um corpo que precisava ser enfaixado, precisava ser protegido, precisava ser aquecido, precisou ser amamentado, precisou ser limpo das suas necessidades fisiológicas, precisou ser amparado. Jesus tinha um corpo humano, a encarnação do Deus em um bebê. Pastor, isso aí nos ajuda a pensar também que aqueles que conheceram os contemporâneos, judeus mesmo, tinham dificuldade em entender isso, porque alguns conheciam essa trajetória. Não é este o filho de Maria e José? Perfeito. Então a gente percebe também que a incredulidade daquelas pessoas, para elas entenderem
esse projeto de Deus de mandar Jesus encarnado dificultava esse entendimento da própria humanidade, que nós cremos nisso pela fé. E algumas pessoas em nossa época não conseguem até hoje entender isso mesmo. isso. A encarnação de Jesus Cristo, do Deus num menino, numa criança dependente, carente de cuidado e de amparo, é a maior certeza da divindade de Jesus Cristo. É a maior certeza, então, da salvação que nós recebemos dele. E é por isso a importância desse estudo sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Jesus também se desenvolveu de forma humana, como está lá escrito em Lucas 2,52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Jesus também tinha emoções, e aí quando ele se encontra lá no Getsemane, a Bíblia diz de forma muito clara de que a alma dele estava profundamente angustiada até a morte. Ele se angustiou, as emoções dele estavam presentes. Por quê? Porque ele era humano, ele se tornou humano, ele se fez homem. E isso, nesse texto, sobre as emoções tão afloradas ao ponto de, no Getsemane, gotejar sangue dele quando ele estava levando sobre si o pecado da humanidade, refletindo sobre aquele momento que viria a acontecer logo depois. Ele estava no Getsemane, Getsemane significa lugar de prensa. E naquele momento em que ele ora a Deus por 3 vezes, dizendo, passa de mim esse cálice era a ideia muito clara de que ele iria beber desse cálice, e o cálice que ele iria beber, que ele diz, passa de mim, era de que ele ficaria totalmente vulnerável na cruz, e o Pai não poderia livrá-lo da cruz. Por isso que quando ele está na cruz, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Na tua mão entrego o meu espírito. Nesse momento, Jesus Cristo do Getsemane estava sendo prensado. Ora por 3 vezes e diz, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E esse cálice que ele iria beber era exatamente de ser totalmente afastado do Pai. O Pai não poderia livrá-lo. Olhando do céu, não poderia livrá-lo daquele momento, daquela dor, daquele momento de cruz, porque ele estaria levando sobre si o nosso pecado, a nossa dor, o nosso erro. E ele, pastor, ele literalmente se doou Perfeito. por nós. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Porque não é? poderia tomar de volta a vida. É isso mesmo. Jesus, então, cometeu algum pecado? É uma pergunta mesmo. Não, ele não cometeu pecado algum, né? Mesmo com toda a humanidade, mesmo como o Senhor relatou aí que ele passou por todo o processo de humanidade que nós passamos aqui, não é? E temos necessidades humanas, mas com tudo isso ele não cometeu pecado algum. Amém. É verdade. Jesus não cometeu nenhum pecado, mesmo sendo 100% homem, encarnado, o Deus encarnado, não cometeu pecado. Pastor, isso é muito importante a gente ter essa em mente, porque a gente, como ser humano pecador, a gente se inspira em Jesus para não cometer pecados. E se ele não fosse homem de verdade, não fosse um homem, as pessoas elas se sentiram muito distantes de Deus. E a gente tem Jesus aqui veio na Terra para mostrar, embora sendo homem, é possível viver sem pecado. A gente consegue? Não, mas é a nossa meta, é a busca por santificação que a gente procura, e ele veio para justamente mostrar isso, para mostrar que é possível, é um exemplo que a gente deve seguir. Deixando para trás as coisas que ficam, prossigamos olhando para o alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. A meta de santidade do homem é Jesus Cristo. A gente vê Paulo defendendo isso sobre essa questão que Jesus não cometeu pecado, quando ele vai fazer o comparativo de Jesus Cristo com Adão.
Paulo vem dizer que lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo vai trazer esse paralelo entre essas duas personagens, que é Jesus Cristo e Adão. O primeiro Adão pecou, então falhou e transmitiu o pecado para toda a humanidade, só que esse segundo Adão que Paulo vai defender, ele não pecou. Não havia nenhum pecado em Jesus Cristo, por isso ele foi capaz de justificar todos aqueles que crê nele, no seu nome. Tanto Romanos, como Valéria falou, Romanos 5, do versículo de 12 até 21, como também 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, fala a mesma coisa. 42 fala a mesma coisa. O primeiro Adão, que veio da terra, e o segundo Adão, que é a alma vivificante. Perfeito. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Amém. Por conta do espírito vivificante do segundo Adão, e não do primeiro Adão que veio da terra. A divindade, então, de Jesus. O uso da palavra Deus para se referir a Cristo nas afirmações bíblicas. O uso da palavra Deus para se atribuir a Jesus Cristo. O primeiro texto, então, é o de João, do capítulo 1:18, de que ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Deus, o unigênito, Cristo, o Filho de Deus. Romanos 9:5 também diz, deles são os patriarcas, e também dele descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém, se referindo a Cristo, Paulo se referindo a Cristo. O uso da palavra Senhor, sempre, quando você escrever sobre Jesus e falar sobre Senhor, coloque que um S maiúsculo de Senhor, falando sobre Deus em Cristo. O uso da palavra Senhor para se referir a Cristo. O texto de Lucas 2:11 que diz, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, se referindo a Jesus Cristo. Em Mateus 3:3 que diz, pois é João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E esse texto aqui é um texto que é uma citação de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, anunciando Jesus Cristo, não, mas anunciando aquele que prepararia o caminho para Jesus, anunciando a João Batista como sendo a voz que clama no deserto, que prepararia a vinda do Messias, Jesus Cristo. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Mateus 3:3, então, é uma citação, uma remontagem do texto que é citado em Isaías, no capítulo 40. Falando então sobre os atributos de divindade de Jesus Cristo. Sendo Deus, ele tinha atributos de divindade. Ele se esvaziou, como diz em Filipenses 2, mas ele tinha atributos de divindade. E alguns são citados também na palavra de Deus como a onipotência, que está lá em Mateus 8:26. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. A onipotência, o poder que Jesus Cristo tinha nas suas mãos de controlar a natureza, de controlar os ventos, o mar. Ainda também sobre a onipotência de Jesus em Mateus, no capítulo 14:19, quando fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. A onipotência de Jesus sobre a matéria. Jesus, ele está demonstrando em todos os seus milagres e suas ações aqui no mundo que ele tem o domínio sobre a natureza, como o pastor falou, que ele tem o domínio sobre a matéria. Esses atributos só poderiam ser atributos de uma divindade. Ser humano nenhum profeta por si mesmo, se não fosse dado esse poder por Deus, poderia fazer tais ações. Exatamente. Assim também como a eternidade como sendo um dos atributos divinos que estavam presentes em Cristo, em Jesus, que está lá em João 8:58, diz, Jesus respondeu, em verdade lhes digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. E nessa hora dá um nó na cabeça dos judeus que estavam lá naquele momento, né? Porque Jesus se revela dizendo assim: antes daquele que vocês se têm por filho, Abraão, antes de Abraão, aqueles a quem vocês veneram como pai, antes de Abraão, eu sou. Aí ele faz uma citação de Moisés, de Deus falando com Moisés, se revelando com Moisés na sarça ardente, depois de Abraão. Então Jesus vai em dois personagens que são extremamente importantes para o judeu, e aí ele diz: antes do pai de vocês, eu sou. E aí remonta com o momento da sarça ardente. A confusão dos fariseus é porque eles estão olhando só como Jesus como um profeta ou como um candidato a ser mais um profeta como Elias, como eles tinham visto nas Escrituras. E Jesus Cristo não é só humano, Jesus Cristo é Deus. E por isso que Jesus Cristo fala: antes de Abraão eu sou. Então traz essa atribuição de eternidade. Exatamente. Também a onisciência de Jesus, o conhecimento de todas as coisas. E aí, no momento lá de Marcos 2, quando ele recebe, está pronto para receber o paralítico que é descido pelo telhado, né? Pelos 4 amigos, né? E quando ele desce ali, e aí ele pega e cura naquele momento, e aí Jesus sabia exatamente o que estava passando na cabeça das pessoas naquela hora, e aí Jesus diz, e Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando assim, essas coisas em seu coração? Porque Jesus pega e vai curar ele, perdoa os pecados, e aí ele tinha a ciência do que passava na cabeça das pessoas em volta. Ele diz assim: por que está passando isso na cabeça de vocês? Aquilo que estava na mente das pessoas, Jesus tinha conhecimento. Por quê? A onisciência, a divindade de Deus em Cristo. Outra passagem que reforça essa ideia da onisciência é o encontro de Jesus com Natanael. Natanael chegou e falou: Senhor, não te conheço. E ele falou: eu te conheço desde quando eu te vi debaixo da figueira. Um acontecimento que teve há dias ou semanas atrás, a gente não sabe. E Jesus tinha ciência de tudo que estava acontecendo, não somente com as pessoas próximas, mas com certeza em todo o planeta, com todas as pessoas em todas as situações. Então, isso é uma coisa que somente Deus teria capacidade, né? Exatamente. A divindade. Pastor, só pegando a ideia de Maurício, ele trata as pessoas individualmente, né? Perfeito. É o caso de Natanael. Natanael. É isso mesmo. E nos trata como indivíduos, não nos trata apenas como uma coletividade, né? É isso mesmo. Também lá em João 6,64, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, onisciência, sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem até mesmo iria traí-lo. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia que existiam descrentes entre eles. Ele sabia quem eram os descrentes. Isso mostra a onisciência de Jesus Cristo. Também a soberania divina como um atributo de divindade em Cristo, e diz lá no texto de Marcos 2, ainda no mesmo texto, falando sobre o momento do paralítico, quando desce, e aí, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E por que Jesus fez isso? Porque ele realmente tinha a soberania divina nele como um dos seus atributos. Também, mais um é que ele é digno de adoração. E o texto, então, é o texto de Hebreus, quando Deus se revela ao autor, aos Hebreus, que ele diz: e novamente, ao introduzir o primogênito, Jesus Cristo, no mundo diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quando Jesus é inserido na humanidade, quando Jesus encarna num bebê, quando Jesus é recebido nesse mundo como um ser humano, como Deus encarnado, como Deus que se torna homem, os anjos recebem uma ordem dizendo: adorem. Adorem a ele. Pastor, e se todos os seres humanos tivessem essa consciência que nós fomos criados para o louvor da sua glória, né?
como seria, teríamos possivelmente outra concepção de mundo. É verdade. Enquanto estava na terra, então, Jesus abriu mão de alguns dos seus atributos divinos? Ele não deixou de ser Deus, mas ele acabou abrindo mão de alguns privilégios, como não Isso. sentir fome, não sentir sede, coisas que Deus não passa, sofrimento, o 100%, a parte 100% humana dele, acaba que isso traz alguns desvantagens que nós humanos passamos, e isso só reforça ainda mais a grandiosidade do grande sacrifício que ele fez por a gente. Ele se humilhou, se tornando homem, abrindo mão de alguns privilégios que tinha, sem deixar de ser o Todo-Poderoso. Como diz em Filipenses 2, ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou. Para quê? Para que ele pudesse, então, se humilhar. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele se entregou, porque sabia que podia tomar de volta a vida. Paulo, ele traz para os filipenses, né, que está em Filipenses 2, essa característica importante. Jesus sendo Deus, ele transformou-se em servo. E isso é exemplo de humilhação. Jesus Cristo é o nosso exemplo de como ser humano. Ele é a plena exemplificação de como devemos nos portar aqui na Terra. E o principal comportamento que devemos ter é a humilhação. É ser servos de Deus, como Jesus Cristo foi. É isso mesmo. Sermos humilhados pela potente mão do Senhor é algo que nos torna humildes. Eu não arriscaria dizer errado, mas concordo exatamente com essa afirmação, por mais dura que seja, de que Deus tem prazer em humilhar o ser humano. Aí, para ficar mais fácil, mais bonitinho para o seu coração, eu vou dizer assim: Deus tem prazer em tornar você e eu humildes. A gente fica mais fácil, mais confortável falando isso, né? A gente não quer ser humilhado por alguém, mas louvado seja o Senhor se Ele humilhar você, porque Ele apenas quer tornar você humilde, parecido com Jesus Cristo. Assim também, porque a humanidade e a divindade de Jesus foram necessárias. E aqui eu finalizo dizendo exatamente como comecei essa aula. Se Jesus fosse 100% homem apenas, ele seria como qualquer um outro profeta e não teria capacidade de nos salvar. Porém, se ele fosse 100% Deus apenas, ele também não teria sentido a nossa dor e não poderia levar sobre si os nossos pecados. Por isso, sim, a humanidade e a divindade de Jesus Cristo foram necessárias para que eu e você fôssemos salvos pelo Deus que se torna homem, pelo Deus que se encarnou num bebê, numa criança. Usou pessoas comuns para poder fazer acontecer a sua glória sendo manifesta, para que os seus planos fossem cumpridos. Por isso, sim, é importantíssimo para a teologia, para o conhecimento bíblico, é importantíssimo de que Jesus seja 100% Deus, que se encarna e se torna 100% homem. A necessidade disso é o que nos faz e nos torna salvos. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos falar então sobre a expiação, ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo como Filho. E nesse momento você tem acesso a um QR Code que vai aparecer na sua tela, onde você pode apontar a câmera do seu celular e ir direto para uma aula interativa com os nossos professores que vão estar participando. Josan é um desses professores que sempre está por lá também. Você também pode clicar no link que está no chat aparecendo para que você vá direto para essa aula interativa e também participe conosco dessa aula importante, onde você vai poder contribuir mais sobre esse tema. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.